Você acha que seu casamento não tem mais jeito? Talvez seu casamento não tenha acabado. Talvez ainda exista amor. Mas existe também cansaço, silêncio, ressentimento, brigas repetidas, falta de toque, falta de escuta, falta de leveza. E talvez você esteja vivendo uma das dores mais difíceis dentro de uma relação. Amar alguém, mas não saber mais como ficar bem ao lado dessa pessoa. Se você sente que seu casamento não tem mais jeito, esse vídeo é para você. Porque nem todo casamento em crise precisa terminar. Mas todo casamento em crise precisa ser olhado com verdade. Eu sou Raquel Miranda, terapeuta sistêmica de relacionamentos, e ajudo mulheres e casais a saírem dos padrões que desgastam o vínculo e reconstruírem uma relação com mais leveza e consciência. E hoje eu quero falar sobre como salvar um casamento que parece que não tem mais jeito. Tem amor, mas está preso em padrões de dor. Existe um momento em que a relação não está exatamente sem amor, mas também não está bem. Vocês vivem juntos, cumprem responsabilidades, resolvem a rotina, talvez cuidam da casa, dos filhos, dos negócios, da vida. Por fora parece que tudo continua, mas por dentro, alguma coisa foi se perdendo. A conversa ficou mais difícil, o toque ficou mais raro, a intimidade perdeu naturalidade, se é que ainda existe. As pequenas irritações viraram constantes, a presença virou convivência, a parceria virou administração. E talvez você olha para o seu marido e pensa: mas eu ainda o amo, não quero separar. Mas eu também não aguento continuar assim. Esse é um lugar muito delicado, porque não é a dor de quem simplesmente deixou de amar. É a dor de quem ainda sente que tem um vínculo, ainda vê história, reconhece valor, mas está cansada de sobreviver dentro do amor. E sobreviver dentro do amor cansa muito. Porque você não está lutando apenas contra o outro. Você está lutando contra a sensação de que aquilo que um dia foi lar, agora virou peso. Aqui tem uma verdade muito importante. Amor é essencial. Mas amor sozinho não sustenta um casamento. Um casamento também precisa de segurança emocional. Precisa de presença, escuta, de responsabilidade, de escolha diária. Precisa de um vínculo onde os dois possam existir sem viver em defesa. Muitos casais ainda se amam, mas perderam segurança. E quando o vínculo perde segurança, o casal começa a se proteger um do outro. Ela se protege controlando. Ele se protege se fechando. Ela se protege cobrando. Ele se protege evitando. Ela se protege fazendo tudo sozinha. Ele se protege se ausentando. Ela se protege endurecendo. Ele se protege se distanciando. E aos poucos, os dois deixam de se encontrar. O amor até existe, mas ele fica soterrado por camadas de defesa. E quando isso acontece, o casal começa a confundir amor com tolerância. Fica junto, mas não se toca de verdade. Conversa, mas não se escuta. Divide a casa, mas não divide o coração. Segue a rotina, mas perde o encontro. Então, para salvar um casamento que ainda tem amor, não basta perguntar: vocês ainda se amam? A pergunta mais profunda é: vocês ainda conseguem se sentir seguros um com o outro? Porque onde não há segurança, o amor começa a pesar. Como é que a gente pode saber se ainda tem um caminho? E hoje eu te adianto que sim, tem caminho, sim. Se a pessoa só quer culpar o outro, ela não está colaborando para reconstruir. Mas se tem abertura para perguntar qual é a minha parte nesse padrão, o que eu venho repetindo, onde eu também me defendo, o que nós dois estamos sustentando sem perceber. Então existe possibilidade de reorganização. Terceiro sinal, existe desejo de encontro. Mesmo que esteja escondido, mesmo que você ache que não tem para você ou que não tem para o seu cônjuge. Talvez você ainda queira conversar sem brigar. Você ainda quer dormir em paz. Você ainda quer ser tocada sem tensão. Talvez você ainda queira rir junto. Ainda queira olhar para ele e sentir admiração de novo. Isso importa. Porque um casamento não se reconstrói apenas porque duas pessoas não querem separar. Ele se reconstrói quando duas pessoas aceitam olhar para a raiz do que as afastou. Então, o que fazer na prática?
eu quero te fazer 3 perguntas para começar esse olhar. Primeira, o que nós estamos repetindo? Não olha apenas para a última briga, olha para o padrão. É sempre a mesma conversa? O mesmo silêncio? A mesma cobrança? A mesma fuga? A mesma sensação de estar sozinha? A mesma dificuldade de ser ouvido? Casamentos não se desgastam apenas pelos acontecimentos. Eles se desgastam pelos padrões que se repetem sem serem cuidados. Eles se desgastam pelos padrões que se repetem sem serem cuidados. Segunda pergunta: o que cada um está tentando proteger? Às vezes, por trás do controle existe medo. Por trás da cobrança existe solidão. Por trás do silêncio existe vergonha. Por trás da frieza existe defesa. Por trás da irritação existe exaustão. Quando o casal só olha para o comportamento, entra em guerra. Quando começa a olhar para a proteção por trás do comportamento, começa a acessar a raiz. Terceira pergunta: nós queremos vencer a discussão ou reconstruir o vínculo? Porque salvar um casamento exige uma mudança de direção. Não é mais sobre provar quem está certo. Não é mais sobre colecionar argumentos, usar a terapia como tribunal. Não é mais sobre fazer o outro admitir tudo. É sobre perguntar o que precisa ser reorganizado para que a gente pare de se ferir. Essa pergunta muda o campo. Ela tira o casal da guerra e começa a levar para a consciência. Agora, algumas coisas não salvam o casamento. Fingir que tá tudo bem não salva. Empurrar com a barriga não salva. Fazer mais do mesmo esperando um resultado diferente não salva. Ameaçar separar toda vez que há uma briga não salva. Cobrar mudança sem olhar para o padrão também não salva. E tentar resolver anos de desgaste com uma conversa de madrugada, quando os dois estão feridos e exaustos, também não costuma salvar. Porque casamento não se reorganiza no desespero. Casamento se reorganiza com verdade, presença, método e escolha. E aqui eu quero ser muito clara. Salvar um casamento não é sobre manter aquela relação a qualquer custo. Não significa se abandonar, não significa aceitar a ausência, não significa carregar sozinha, não significa engolir tudo em nome da família. Salvar um casamento significa reconstruir o vínculo de um jeito em que os dois possam existir com mais verdade, respeito, leveza e responsabilidade. Se o casamento está pesado há anos, talvez uma dica isolada vai ajudar, mas não vai ser suficiente, porque o problema não está só na comunicação. Está nos lugares que vocês ocupam, nas defesas que vocês criaram, na forma como cada um aprendeu a amar, na maneira como o corpo reage diante do outro, no que ficou acumulado, não dito, não cuidado. Quando isso vira padrão, não basta só aprender uma frase melhor. É preciso reorganizar o que sustenta essa dinâmica. É preciso olhar para a raiz, restaurar a segurança emocional, reduzir defesas, reorganizar os lugares, reconstruir comunicação e sustentar mudanças na prática. Ai, parece que é muita coisa, mas pode ser leve. E é isso que diferencia uma tentativa passageira de uma transformação real. Então, se você sente que ainda existe amor, desejo do vínculo, mas o casamento está pesado, talvez o próximo passo não é desistir. Talvez seja olhar para o vínculo com mais profundidade. Se você sente que o seu relacionamento precisa de uma reorganização mais profunda, me chama pelo link da descrição com a palavra casal. Eu vou te explicar como funciona o acompanhamento Levemente Prósperos, um processo para casais que ainda se amam, mas estão cansados de viver em guerra, silêncio ou distância e querem reconstruir o vínculo com mais leveza, presença e consciência. Porque não é sobre fazer mais para dar conta, é sobre se reorganizar para viver diferente.